Hoje no nosso quadro Saúde nós vamos falar sobre asma. No último dia 2 foi lembrado o Dia Mundial de Combate à Doença, que é crônica e atinge cerca de 235 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. A jornalista Jordana Cury convive com a asma desde a infância. Eram crises frequentes de falta de ar, dores no pulmão e chiados no peito. A doença ficou ainda mais forte na adolescência. Desde que eu tinha uns 2, 3 anos de idade que eu me lembro das primeiras crises, assim, de não conseguir respirar, de acordar de madrugada com o pulmão piando e ter todos os sintomas da asma. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 10% da população sofre com problemas de asma. A doença normalmente é genética e pode aparecer em qualquer fase da vida, mas conhecida como bronquite asmática ou bronquite alérgica, a asma é uma doença inflamatória crônica, provoca broncoespasmo e obstrução do fluxo de ar. Em casos mais graves, pode haver um impedimento da passagem de ar pelo sistema respiratório. Este é um problema que ocorre em dias frios ou secos, onde há acúmulo de poeira ou poluição. As maiores vítimas são crianças ou idosos, mais sensíveis aos agentes externos. Quando o tempo fica mais seco, fica mais difícil de respirar para quem é asmático, pelo menos para mim foi assim. Então, todo o BR-Obró, eu tinha uma crise grande de asma, né? Ia para o hospital, tomava remédio, fazia nebulização, voltava para casa. Aí continuava com o uso da bombinha, já usei 2 tipos de bombinha. Quando os bronquíolos inflamam, segregam mais muco, que aumenta o problema respiratório. Na asma, expirar é mais difícil do que inspirar. Entre os sintomas mais frequentes, falta de ar, tosse seca, chiado e opressão no peito. Entre as recomendações dos especialistas para diminuir os efeitos da doença estão evitar o contato com fumaça. Em uma família de asmáticos, ninguém deve fumar. É preciso identificar os sintomas iniciais da crise antes que a situação se agrave. Evite mudanças bruscas de temperatura, pratique exercícios físicos regulares e beba muita água. Jordana usou broncodilatadores por muito tempo. Hoje ela está grávida de 9 meses. As crises cessaram. É incrível como eu não cheguei a dar nenhuma crise, já estou com 9 meses. Claro que quando eu subo uma escada grande, eu fico com um pouco de falta de ar, mas o pulmão não pia, não tenho aquelas tosses secas. Os fatores de risco da asma são muitos, por isso o ideal é evitar os chamados gatilhos da doença, como mofo, fumaça, ácaros, gases químicos, poeira e até certos alimentos, como leite e ovos. O estresse emocional e a prática de exercícios físicos muito fortes podem agravar os sintomas. Pois é, a Jordana sentiu logo nos primeiros anos de vida. Ela disse que lembra dos piados e dos chiados aí aos 2, 3 anos de idade. A doutora Giselda Lemos Duarte, que é médica pneumologista, está aqui com a gente. Bom dia, doutora. Bom dia. E é assim mesmo, na infância, que os primeiros sinais da asma aparecem? Como é que os pais podem identificar a doença? Então, a asma é uma doença crônica e que ela se manifesta, na maioria das vezes, na infância ou na adolescência. Então, 70% dos asmáticos se manifestam até o 5º ano de vida. E são sintomas de dificuldade de respirar, né? De falta de ar, que a gente chama de dispneia, tosse, essa tosse pode ser seca ou pode ser com secreção, chiado no peito. E esses sintomas aparecem intermitentes, eles aparecem, são episódios de queixas, né? E que se manifestam após contato com algum alérgeno, geralmente contato com fumaça, com poeira, com mudança de temperatura, associado com infecções respiratórias. A Jordana falou aí, aliás, está quase tendo neném, né? A Sofia está quase nascendo, que durante o período seco e mais quente do ano, no BR-Obró, ela costumava piorar das crises. Essa relação climática influencia nos sintomas da doença? Com certeza, a gente chama de sazonalidade dos sintomas. Tem alguns pacientes que pioram nesse período que o ar está muito seco, né? A umidade do ar está muito baixa. Outros pacientes pioram quando a umidade do ar está muito alta, né? Então, tanto a umidade muito baixa quanto a umidade alta, no período de chuva, que tem essa mudança brusca de temperatura, são fatores que influenciam no desencadeamento dos sintomas. A Valdene, lá do Bela Vista, disse que a mãe dela é asmática, doutora, e não gosta de usar a bombinha, que é o broncodilatador. Existem outras alternativas de tratamento para a doença? Então, o tratamento da asma é um tratamento contínuo. A gente tem um tratamento chamado de resgate, que é para a hora que está sentindo os sintomas, tratamento de alívio, tratamento sintomático, que é a base de broncodilatador e de preferência inalatório, né, que é a chamada bombinha.
E nós temos o tratamento contínuo, que é o tratamento mais importante, que é o tratamento controlador, para evitar que tenha as crises. Esse tratamento controlador, o padrão, né, chamado padrão ouro, o melhor tratamento é corticoide inalatório, que é também na forma de medicação chamada bombinhas. E é super importante, que é para evitar até as crises. Olha, uma pessoa com crise de asma é horrível. Minha mãe teve asma há muitos anos. A senhora disse que asma é uma doença crônica, não tem cura, mas tem controle. O paciente, mesmo sem tomar medicação, pode não sentir as crises e voltar a sentir algum dia? Pode, é uma característica da doença, essa variabilidade, né? Então, não se sabe explicar bem porque ainda a doença tem essa variabilidade grande. Pode passar muito tempo, dias, meses, anos, controlada, com ou sem medicação, e em um determinado momento da vida pode voltar a ter sintomas. Então, daí a importância de estar sempre procurando o médico, o pneumologista, né, para orientar como deve ser realizado o tratamento. E é uma doença genética que passa de mãe para filho, de pai para filho. Isso, a grande maioria dos pacientes com asma tem essa história familiar de asma na família. É o pai, o avô, o tio, que tem a asma ou que tem outra atopia. Então, tem um caráter genético, sim. E agora, uma curiosidade, pediram para eu perguntar aqui. Tem uma história de colocar um jabuti que ajuda a curar a asma. Isso é mito ou é verdade, doutora? Isso é mito, é uma simpatia, né? Que a maioria das pessoas que têm asma diz que colocam jabuti, mas isso é uma simpatia. Minha mãe colocou. Acho que é a fé que melhora, deve ser.